livro do profeta Daniel, capítulo 12. Nós iremos ler os versículos 1 a 3 e depois iremos para o versículo 13. Diz assim o anjo do Senhor a Daniel: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Vamos agora para o versículo número 13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos agora para outra passagem da Sagrada Escritura, Evangelho de João, capítulo número 5, versículo 19 a 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 até o 29, 19 ao 29. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vamos agora para o texto da nossa doutrina, Catecismo de Heidelberg. Nós estamos seguindo a série de pregações de nossa salvação e expondo a doutrina bíblica que nós confessamos no Credo Apostólico e nessa parte do Catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 22, ou domingo 22 do Catecismo de Heidelberg.
que consolo traz a você a ressurreição da carne? Resposta: que depois desta vida, não somente a minha alma será imediatamente levada para Cristo, seu cabeça, mas que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida novamente à minha alma e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? Que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna, depois desta vida terei a glória perfeita. Esta glória nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais concebeu-se no coração do ser humano. Então louvarei a Deus eternamente. Podem deixar seus catecismos também abertos nessa parte. Amada congregação de Jesus Cristo, o nosso Salvador, no dia do Senhor 22, no domingo 22, são tratados dois dos últimos artigos do credo apostólico: a ressurreição da carne e a vida eterna. Nós confessamos: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. E o dito mundo cristão e pagão negam pela prática ou pelo ensino essas doutrinas. Quanto à ressurreição, muitos ditos cristãos não conhecem esse artigo ou não creem que vão ter seus corpos ressuscitados. Outros tantos acham que o corpo é algo indigno de ressurgir dos mortos. Matéria não é uma coisa nobre, é uma coisa que não presta para muitos que se dizem cristãos e para pagãos. Para estes, a ressurreição somente se limita ao espírito do homem. Falam de ressurreição do espírito. A vida eterna também tem sido negada. O que dizer do materialismo? Na crença só, naquilo que se pode ver, naquilo que se pode pegar, naquilo que se pode provar nos laboratórios. O que dizer do ensino, por exemplo, do purgatório? O ensino da reencarnação, seja do espiritismo, seja das religiões pagãs, budismo e etc. O que dizer do ensino que a alma ela é aniquilada depois da morte? Essas doutrinas, elas são negações claras da vida eterna ensinada na Sagrada Escritura. A Igreja de Cristo, ela precisa ser lembrada da sua fé cristã. Ela precisa ser lembrada da fé que se baseia na palavra de Deus. A fé confessada no credo: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Eu prego o Evangelho no seguinte tema: temos a consoladora promessa da ressurreição da carne e da vida eterna. Esse é o tema da pregação nesta manhã, e nós veremos dois pontos: promessa de Cristo, promessas de Cristo, promessas confessadas. Temos a consoladora promessa da ressurreição da carne e da vida eterna. A promessa da ressurreição da carne e da vida eterna foi garantida aos crentes do Antigo Testamento também. Indo diretamente para a palavra do Senhor a Daniel, lá em Daniel capítulo de número 12, versículo de número 2 e 13, nós encontramos a seguinte declaração do anjo do Senhor a Daniel. Veja lá, por favor, Daniel 12, versículo de número 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E no versículo de número 13,
o anjo do Senhor, ele prometeu ao velho Daniel, e claro, Deus estava prometendo ao velho Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Ora, o que é que Deus ensinou aqui a Daniel? Deus, ele ensinou a ressurreição dos mortos e a vida eterna, muito claramente. Dormir no pó é outro modo de se referir a quem morreu. A maldição de Deus, devemos lembrar dela. A maldição de Deus para o homem foi: ao pó tornarás. Por causa do pecado, o homem voltará ao pó de onde ele foi tirado. Então, dormir no pó é o estado da morte física. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o homem, ele não ficará no pó da terra. O que nós vemos na palavra do Senhor é que aqueles que morrem receberão seus corpos de volta, pois ressuscitarão. A palavra muitos aqui no texto, quando ele diz muitos, no versículo número 2, não é um contraste de todos ou de poucos. Ela é apenas um modo de falar do todo, o modo de falar acerca de uma unidade. Então, a intenção do anjo que traz a mensagem do Senhor para Daniel é deixar certo para Daniel que todos os mortos eles ressuscitarão. O Senhor Jesus, ele esclarece essa profecia de Daniel em João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Abra sua Bíblia, por favor, em João 5, 28, 29. Jesus Cristo, ele estava falando do seu poder em ressuscitar espiritualmente aqueles a quem ele quer ressuscitar. E Jesus, ele fez uma ligação para ensinar aos seus ouvintes que aquele que tem poder de ressuscitar os mortos, ele recebeu esse poder do Pai, porque ele tem vida em si mesmo, e ele pode ressuscitar quem ele quer e dar-lhes a vida eterna. E nesse mesmo contexto, Jesus Cristo, ele não falou somente da ressurreição espiritual, que nós, quando cremos nele, somos ressuscitados, mas ele falou também da ressurreição física que virá no futuro. E no versículo 28 e 29, Jesus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, e sairão. Está assim na sua Bíblia. E no versículo 29 diz: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Notem que todos os homens, mulheres, adultos e crianças ressuscitarão, não ficarão no pó da terra um só homem, uma só mulher, um só adulto, uma só criança, todos irão ressuscitar. Agora chegamos a um ponto bem forte. Uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros, muitos, para a vergonha e horror eterno. Isso foi falado pelo anjo a Daniel, isso foi falado por Jesus aos seus ouvintes. Daniel, ele ouviu do anjo que que haverá uma ressurreição para a vida eterna e haverá uma ressurreição para a vergonha e o horror eterno. Então, meus irmãos, minhas irmãs,
Todos ressuscitarão, mas não terão o mesmo fim. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e terror eterno. Uns ressuscitarão para a glória e para o resplendor da glória de Deus, como Daniel, ele ouviu do anjo. Veja no versículo 3: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzem à justiça, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então isso fala da glória daqueles que, como sábios, obedeceram o Evangelho do Senhor, e eles brilharão, serão gloriosos. Talvez as pessoas não parem para pensar que nem todos os homens terão a mesma ressurreição, e dois diferentes destinos eternos. Talvez muitos cristãos nem saibam, nem pensem nessa palavra de Deus. A palavra que diz que todos serão ressuscitados fisicamente, mas não provarão os mesmos destinos na eternidade. Daniel viu do anjo a ressurreição para a vida eterna e para a glória. Aqueles que ouviram Jesus também ouviram a mesma coisa: ressurreição para a vida eterna e para a glória. E este tipo de ressurreição está reservada para os eleitos de Deus em Cristo Jesus. Não podemos negar isto, porque isto é o Evangelho. Os eleitos são aqueles que têm seus nomes inscritos no livro da vida. Veja Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1, na parte final do versículo, quando esse livro é mencionado: será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, no rolo, onde estão registrados os nomes daqueles que pertencem ao povo de Deus. E quando nós abrimos o outro Apocalipse da Bíblia, porque Daniel é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento, mas o outro Apocalipse que se encontra em Apocalipse, o livro de Revelações, Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 12, novamente esse livro da vida, ele é mencionado. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 12. Quando está falando sobre o juízo de Deus, quando João vê o grande trono branco, e no versículo 12 diz: vi também os mortos. Agora veja, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava
escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja que somente aqueles que estavam inscritos no livro da vida é que não foram lançados no lago de fogo. Quando o nome dessas pessoas foram inscritos? Veja, por favor, em Apocalipse capítulo 17, versículo de número 8, onde esse livro novamente ele é trazido diante de João. E veja o que João ele vê. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, veja o detalhe agora, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que não era e não é, mas aparecerá. Percebam o que o Espírito está dizendo aqui. O Espírito está dizendo que somente aqueles que estão escritos no livro da vida não adorarão a besta. E quando foram escritos esses nomes? Antes da fundação do mundo. Quem são esses? Os eleitos do Senhor. Aqueles que também, como o apóstolo Paulo diz, que foram escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Então, meus amados irmãos, pela revelação da Sagrada Escritura, nós podemos ter a certeza absoluta que a ressurreição para a vida eterna e glória está reservada só para os eleitos de Deus. E esses eleitos de Deus são estes que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quais são os sinais desses eleitos? Porque nós não temos acesso aonde esse livro está. Esse livro está na presença de Deus nos céus. É ou não é? É verdade. Você não encontra nos livros da Bíblia esse livro Deus reservou para si. Mas aqueles que nele estão inscritos, eles manifestam nesta vida sinais. Eles manifestam em sua vida a verdadeira fé em Jesus Cristo. Eles manifestam em sua vida um sincero desejo de viver conforme o Evangelho, obedecendo a lei de Deus. Eles têm prazer na lei do Senhor, eles se alegram na lei do Senhor, eles querem viver a lei do Senhor, eles amam o Senhor, eles querem adorar ao Senhor. Claro que esse desejo, esse amor, esse ardor por Deus, ele não é 100% todos os momentos de sua vida, porque nós ainda estamos nessa vida terrena, ainda temos a nossa natureza caída em nós, que ainda não foi totalmente extirpada. Mas as marcas desses homens, dessas mulheres, desses adultos e crianças e jovens que estão escritos no livro da vida e que vão de fato receber a ressurreição para a vida eterna e glória, se manifestam em suas obras que manifestam fé verdadeira, obras que manifestam gratidão a Deus. E por isso a Bíblia não tem problema de falar de eleição graciosa e ao mesmo tempo exortar os crentes a viverem em obediência ao Evangelho. Porque a fé sem obras é morta. Uma fé viva é a fé que produz boas obras.
E boas obras são as obras que glorificam a Deus, são as obras que são feitas conforme a palavra de Deus, são as obras que são feitas não conforme a nossa imaginação, não são as obras que são feitas para a glória de Deus e para o bem do meu próximo. Essas são as boas obras que são fruto da fé daqueles que são eleitos do Senhor. Esses eleitos, eles vivem essa doutrina, eles vivem essa fé, eles praticam essas obras de amor sem nem perceber. Vocês lembram, por exemplo, de Jesus Cristo falando no seu sermão profético, a última série de sermões de Jesus, lá em Mateus 25, a partir do versículo 41 até o versículo, a partir do versículo 1, perdão, até o versículo 40. Jesus ele falou daqueles que o serviram a ele, visitando-o enquanto ele estava preso, dando-lhe comida, dando-lhe vestes. Estes eram as ovelhas que foram colocadas do lado direito do trono. E quando Jesus falou isso, ou melhor, quando Deus falar isto lá no futuro, a esses servos que serviram a Jesus, dizendo: Senhor, quando nós te fizemos isto? Então o Senhor vai dizer: quando você fez aos meus pequeninos, ou seja, quando você fez aos seus irmãos. Então notem que os eleitos de Deus, eles fazem as obras de Deus não se sentindo merecedores de salvação, não fazendo por um interesse de serem salvos por meio de boas obras, mas eles fazem de um modo tão espontâneo que eles nem notam, e quando chegar lá no dia do juízo do Senhor, quando Jesus apresentar a eles e ao mundo as boas obras deles, eles vão dizer: Senhor, eu não lembro disso. Graça. Então nós iremos lá. Só receberão essa ressurreição para a vida eterna quem estiver escrito no livro da vida, e a marca deles em suas vidas são boas obras. Agora, e a ressurreição para a vergonha? A ressurreição para a vergonha e temor eterno é reservada para quem não tem seus nomes escritos no livro da vida. É o contrário. É o contrário. Estes que não têm escritos os seus nomes no livro da vida, eles manifestam a reprovação deles na rebeldia ao Evangelho. Eles confiam em suas obras para a justiça deles. É aquilo que Jesus ele estava falando em seu sermão lá no capítulo 5. Ele estava combatendo aqueles que estavam de fato rejeitando o Evangelho dele, resistindo ao Evangelho dele. Eles faziam aquilo por causa da natureza má deles. Eles estavam mostrando que eram reprovados de fato. Estes serão lançados no lago de fogo junto com o diabo e os demais anjos caídos. Para eles só vergonha e terror eternos estão reservados. Aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, o lago de fogo. Então notem, meus amados irmãos e irmãs, essa grande verdade sobre essas duas ressurreições que acontecerão. Agora, as ressurreições ensinadas a Daniel, elas ocorrerão juntas. O Senhor Jesus, ele disse que todos os mortos ouvirão a convocação dele para tomarem seus corpos de volta. Não em dois estágios, em um só momento. Então percebam que é o poder de Jesus que ressuscitará todos os mortos ao mesmo tempo, simultaneamente. A
palavra dele. Ele falará e os mortos ressuscitarão. Não ficará um só homem no pó da terra. Todos serão levantados, todos serão levados diante do trono de Cristo e comparecerão diante do trono de Cristo. Todos fisicamente serão colocados de joelhos diante de Jesus, como o Evangelho diz. Diante dele todo joelho se dobrará. Assim, meus irmãos e irmãs, depois do juízo do Senhor, uns viverão eternamente em glória, em corpo e alma, enquanto outros, depois do juízo do Senhor, receberão de volta seus corpos para eternamente estarem em vergonha e horror eterno. Essa ressurreição da carne para a vida eterna era a esperança dos crentes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Você lembra quando você lê o Pentateuco? Quando você lê Gênesis? Lembre-se do episódio quando Abraão foi oferecer Isaque como sacrifício a Deus. Lembre-se que Abraão, ele acreditava, ele confiava, ele cria que se Isaque fosse morto, Deus o ressuscitaria do pó, aquele filho adolescente. Por quê? Porque a promessa de Deus era que por meio de Isaque, aquele jovem, as nações seriam abençoadas com Cristo Jesus. Então ele acreditava na ressurreição, Abraão. Lembre-se de Jó. Jó também, ele cria que mesmo se ele chegasse a morrer em miséria, o Redentor dele vivia, e esse Salvador o levantaria também do pó da terra. Lembre-se de Davi, que nos Salmos ele confessou a fé dele na ressurreição, pois mesmo que ele morresse, ele se levantaria para louvar ao Senhor. Lembre-se então de Daniel, que nós estamos lendo, ele morreu velho. Morreu velho na esperança da palavra do Senhor. Por isso não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele está pregando diante das autoridades romanas, lá em Atos capítulo 24, veja por favor Atos capítulo 24, Atos capítulo 24, no versículo de número 15, Paulo se defendendo da falsa acusação dos judeus incrédulos contra ele. Ele está falando que ele está sendo condenado porque estava pregando aquilo que os pais, ou seja, os patriarcas e a igreja do Antigo Testamento cria, que era a ressurreição dos mortos. Então ele está defendendo-se da falsa acusação dos judeus incrédulos. E notem que Paulo, nesse ponto, ele vai falar que a fé que ele pregava era a fé crida pelos antigos. Ele diz, no versículo de número 14, falando: porém, confesso-te que segundo o caminho, isso referindo-se ao Evangelho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Ele está falando dos pais dele como segundo a carne, os judeus, os crentes do Antigo Testamento, acreditando em todas as coisas que estão de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Versículo 15: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Qual era a fé dos antigos que Paulo estava pregando e que por causa dela estava sendo condenado? Era a fé na ressurreição. E ele dá um detalhe:
Os pais, como também aqueles que defendiam a lei de Moisés, o Antigo Testamento, também acreditavam que haveria ressurreição de justos e de injustos. Não era uma novidade, era a mesma fé. A nossa confissão de fé na ressurreição da carne e na vida eterna, assim, meus irmãos, nos liga a todos os verdadeiros crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós não estamos separados da igreja do Senhor lá no Antigo Testamento. Nós estamos unidos a eles, na mesma esperança de fé, que nós ressuscitaremos e que haverá uma ressurreição para justos e para injustos. Nós podemos assim descansar em paz, na esperança e no consolo da ressurreição e vida eterna. Daniel, ele recebeu a palavra do Senhor para a esperança e consolo dele. Daniel, ele viu o que aconteceu com a igreja do Antigo Testamento dos seus tempos. Lembre-se o que Daniel viveu. Daniel viveu o cativeiro babilônico. Daniel, ele pôde ver toda a violência dos babilônicos contra a igreja. Ele foi deportado, ainda jovem, retirado da terra da promessa. Ele possivelmente, se não viu, ouviu que o templo do Senhor fora destruído. Foi-se a glória de Israel. Daniel já estava velho e ele não viu o retorno do povo de Deus à terra prometida. Ele não viu o cumprimento das profecias de Isaías, de Jeremias. Ele estava lá velho, numa terra distante, Babilônia. Qual o crente que fica em paz, não estando no céu e nas promessas plenas de Deus? Daniel, ele estava precisando da palavra de consolo e de esperança e de consolo. Então o anjo do Senhor é mandado a ele. Ele que estava vendo visões terríveis e grandiosas de Deus, ele trazendo catástrofes, guerras, perseguição sobre o povo de Deus, visões espantosas que tiravam-lhe até o fôlego de vida. Mas no final de tudo, o anjo do Senhor traz a palavra de esperança e de consolo que vai fazer Daniel descansar em paz. O anjo diz a ele: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber tua herança. Daniel, ele deveria descansar em paz, pois ele é herdeiro da promessa de ressurreição da carne em glória e para a glória. Então a promessa de Deus a Daniel, essa ressurreição gloriosa para a vida eterna. Daniel, ele deve continuar o caminho dele até a sua morte, até descansar. Ele deve perseverar em fidelidade ao Deus que é fiel. Daniel não será envergonhado. Ele provará as bênçãos de Deus. Ele não ficará para sempre no pó da terra. Ele ressuscitará para receber a herança prometida pelo Senhor a todos aqueles que confiam na promessa de salvação em Cristo Jesus, o Salvador. Essa herança não era Canaã. Essa herança é o cosmos, o mundo inteiro redimido, toda a criação renovada pelo poder de Cristo, quando nós iremos provar toda a riqueza
que Cristo Jesus conquistou para os seus eleitos. Aquilo que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 8, que a terra está gemendo por esse dia, quando os filhos de Deus serão adotados, provarão a ressurreição gloriosa. Meus irmãos, Daniel morreu. Seu corpo foi descansar na terra do pó. Agora, nós não devemos confundir o descanso dos corpos dos crentes mortos com o sono da alma. Eu acho que você já ouviu falar dessa doutrina conhecida como sono da alma. Várias seitas que se dizem cristãs estão ensinando essa doutrina e diz que o crente, depois que ele morre, ele vai dormir. O céu não é um lugar para espíritos dorminhocos, não é. É importante dizer que quando o crente ele morre, chega o tempo dele descansar do labor desta vida e das suas lutas contra o pecado e contra o diabo, que é 24 horas essa luta. Não tem trégua. E cansa. Nós não só cansamos por causa dos nossos labores físicos, mas nós como crentes cansamos na nossa alma. Quando nós iremos parar de lutar? Quando nós iremos descansar dos nossos pecados? Quando nós, Senhor, iremos descansar dessa luta do diabo e do mundo contra nós? Nós, como crentes, temos almas que se cansam com essa luta. Então, no paraíso, os espíritos dos justos, eles não dormem, mas eles descansam na luta que eles travam nesse lado de cá da eternidade. Os nossos corpos, sim, eles vão ser colocados na terra, eles estarão como descansando até a posição que nos enterram normalmente, embora já estão enterrando em pé, mas que nos enterram normalmente é deitado. Posição como se estivesse descansando. Mas quando nós morremos, nós deixamos de viver aqui nesse tabernáculo terreno, nessa tenda que nós temos o nosso corpo, que nos separa da presença física de Jesus, e nós em espírito passaremos a habitar com Jesus no paraíso. Quem ensina isso é o apóstolo Paulo. Veja em 2 Coríntios capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 6 até o versículo de número 8, o apóstolo Paulo ele diz aos crentes, 2 Coríntios 5, versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo. Vocês acharam? 2 Coríntios 5, versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Enquanto estamos vivendo aqui nesta vida, estamos neste corpo que é comparado a um tabernáculo, a uma tenda, mas nós ansiamos pelo dia quando nós deixaremos este corpo para estarmos com o Senhor, porque enquanto estamos aqui fisicamente, estamos distantes do Senhor. O paraíso é o céu.
onde o Senhor Jesus ele está agora. No paraíso nós viveremos em louvor, em adoração, na presença direta de Deus e de Cristo Jesus, oferecendo ao Senhor o perfeito louvor e perfeita adoração. O nosso louvor e a nossa adoração ainda nessa terra, humanamente falando, ainda não é perfeito mesmo, porque ainda temos o pecado. Só é perfeito por causa de Jesus, só é recebido diante de Deus por causa de Jesus. Mas se depender de nós, ainda é imperfeita a nossa adoração. Mas nós viveremos aquele estado, depois que partimos dessa vida, que Paulo considerou incomparavelmente melhor. Depois da morte, os crentes voltarão do céu para receberem os seus corpos glorificados, e aí passarão a gozar a vida eterna em corpo e alma. Depois da morte, aqueles que morreram, eles vão voltar. E como nós lemos no Evangelho, a ressurreição da carne será pelo poder de Jesus e acontecerá na volta de Cristo. Abramos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 20 a 23, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte para nós: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora veja a explicação disso, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro, a melhor parte. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Quem ressuscitará para a glória são os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Essa é a revelação do Evangelho. Então Jesus é a primícia dos que dormem. Primeiro ele ressuscitou em glória. Depois nós, os que somos dele, na sua vinda. Sendo assim, na volta de Jesus, os mortos receberão, seus corpos ressuscitarão, que diga, recebendo seus corpos gloriosos, semelhantes ao corpo glorioso do Senhor Jesus. Sendo assim, a ressurreição para a vida eterna que Daniel e todos os eleitos de Deus provará na volta de Jesus é um resultado da obra de Jesus Cristo. Essa ressurreição acontecerá na volta de todos os crentes em Jesus, homens, mulheres, adultos e crianças que morreram antes do retorno de Jesus, podem descansar em paz. A estes é prometida a ressurreição da carne e da vida eterna. Os eleitos, eles virão no Senhor. Os eleitos, eles ouvirão do Senhor a ordem para ressuscitarem em corpos gloriosos e passarão a eternidade desfrutando de todas as bênçãos e alegrias da redenção que Jesus Cristo, ele conquistou para eles. E nós confessamos essa fé cristã no credo apostólico e também no catecismo de Heidelberg, nas perguntas e respostas 57 e 58 que nós lemos. Confessamos a fé cristã que nos dá esperança, meus irmãos. Nossa esperança não se limita a essa vida terrena. Se assim fosse, seríamos os mais miseráveis de todos os homens e mulheres desta terra. Pois, meus amados irmãos, quem só tem esperança neste mundo pode estar certo que nenhuma esperança existe para ele. É um miserável. Isso é o Evangelho que nos diz. Confessamos a fé cristã que nos consola.
Só em Cristo Jesus nós temos a promessa da vida eterna e da gloriosa ressurreição em corpo e alma. Não é consolador, meus irmãos e minhas irmãs, para você saber que você desfrutará em corpo e alma de uma felicidade eterna, e que foi dada a você essa felicidade, essa vida eterna por pura graça, pois essa felicidade ela foi conquistada não por mim nem por você, ela foi conquistada por Jesus para nós, na morte e na ressurreição dele. Não é consolador, meus irmãos e minhas irmãs, para você esperar o dia da redenção do seu corpo, de saber que não terá mais um corpo que serve ao pecado e que não se corrompe mais, que não sofre mais as consequências da ira de Deus contra o nosso pecado? Não é consolador para você saber que você não vai mais morrer, mas vai viver eternamente, provando com Jesus e com todos os eleitos de Deus todas as bem-aventuranças eternas, nesta terra renovada, redimida. Parece que os crentes não mais sentem essa esperança e esse consolo em sua alma. Parece que isso é tão distante. Parece que a gente está tão acostumado com essa vida aqui na terra. Parece que os nossos dias, dia a dia, a nossa busca, os nossos primeiros interesses não são no reino que nós iremos desfrutar em plenitude, em corpo e alma. É um corre-corre tão grande, é um estresse tão maravilhoso, tão grandioso, é um medo tão grande da morte. É uma reserva de bem só nesta terra. Onde está a tua esperança? Onde está o teu consolo? Será que você para pensar naquilo que você confessa, naquilo que você espera de Cristo? Porque quando você para pensar nisto, você tem um renovo em sua alma. Porque se você acha maravilhoso as promessas do Evangelho, ou maravilhosas as promessas do Evangelho de ressurreição para a vida eterna, e quando você chegar a provar a realidade, você ficará muito mais maravilhado ainda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia nos mostra que Deus ele nos surpreende com sua maravilhosa graça e amor, dando muito mais do que aquilo que nós esperamos dele. É tanto que os santos do Antigo Testamento eles não imaginavam que em Cristo eles teriam as maravilhosas riquezas da graça de Deus. Eles não tinham o conhecimento que eu e você temos. Mas que quando Jesus ele vem, quando os apóstolos eles revelam o Evangelho, que é um mistério de Deus, mistério que estava oculto dos crentes do Antigo Testamento, nos foi revelado todas as riquezas que nos são reservadas em Cristo Jesus. Todas as riquezas que aqueles crentes do Antigo Testamento não conseguiram ver, ouvir e imaginar. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Então Deus ele nos surpreende com a sua maravilhosa graça e amor. Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós esperamos dele. E assim em Cristo nós podemos esperar que muitas surpresas maravilhosas e muito mais maravilhosas do que nós esperamos estão nos reservadas após a morte e na vida eterna em corpo e alma. Muito mais. Por isso, alimente sua esperança e se console na fé cristã que pertence e é confessada por você.
Possa ser que você não veja a volta de Cristo antes de sua morte. Possa ser que você veja a morte chegar primeiro, como muitos crentes, como Daniel. Mas você provará a vitória de Cristo. Você provará a vitória de Cristo indo para o céu. E você voltará com Ele em glória. Você pode descansar em paz, como o crente Daniel descansou em paz. A fé na ressurreição da carne e a vida eterna, por causa da obra perfeita de Jesus Cristo em nosso favor, nos garante que não iremos para um purgatório. Não iremos para um purgatório. Não iremos, depois que partimos desta vida aqui, vagar pela terra. Não iremos viver reencarnando em novos corpos humanos, ou como algumas religiões orientais dizem, os corpos de animais, outros animais, para nós sofrermos a fim de pagar algum pecado e ser aperfeiçoado por meio de meu sofrimento, ou nosso sofrimento. Não iremos passar por isso. Por causa da obra de Jesus, nós iremos para o paraíso e se encontrar com Jesus Cristo e com todos os eleitos do Senhor, que já estão lá no paraíso. Você para imaginar isso? Sair dessa vida, que é como um morrer constante, que é só fadiga de pecado, e ir para o paraíso se encontrar com Jesus, o nosso amado Salvador, conhecer a sua verdadeira face, olhar como Ele é. Lá nós nos encontraremos com Jesus. Ele irá nos recepcionar, Ele irá nos beijar em comunhão. Lá encontraremos Adão e Eva, nós encontraremos Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, João Batista, José e Maria, o baixinho Zaqueu. Encontraremos Maria Madalena, encontraremos Lázaro e as irmãs dele, encontraremos os apóstolos, encontraremos Agostinho, encontraremos Lutero, Calvino e Guido de Brê, que foi morto por causa do Evangelho, junto com todos os outros mártires pela fé. E imagine, meus irmãos, mataremos a saudade de nossos irmãos e amados que morreram na promessa de Jesus Cristo, aqueles que nós conhecemos e que nos dá tanta saudade deles. Saindo daqui, iremos para esse grande momento de alegria, de reencontro com os nossos amados que estão em Jesus. Assim, devemos pensar na nossa morte, como sendo uma passagem para a vida eterna. E nossa esperança é que nós iremos ressuscitar. E a nossa espera é que nós iremos ressuscitar da carne. Pois em Cristo podemos viver assim, nesta vida, a alegria eterna. E se a morte chegar, podemos descansar em paz, paz em Cristo, só nele.
e como Daniel e os demais eleitos, esperar e nos consolar com a promessa da ressurreição gloriosa e da vida eterna. Concluindo, meus irmãos, qual é a sua esperança nessa vida e depois da morte? Qual é o seu único consolo nesta vida e na hora da tua morte? Que consolo traz a você a ressurreição da carne? Que consolo traz a você a vida eterna? Que consolo e esperança essa fé traz a você? Você tem parado para pensar nas promessas de Jesus para você? Essas são as promessas de Jesus para você. Você confessa essa promessa no credo e no catecismo, então alimente a sua esperança na vida e na promessa do Senhor. Não tema a morte, não tema o inferno, pois quem está em Cristo tem a vida eterna e glórias eternas garantidas. Brilharão como as estrelas do céu, como a lua cheia na escuridão, como o sol ao meio-dia. Não ficarão no pó da terra, não será eternamente envergonhado, não provará o terror eterno. A ressurreição para a vergonha e o horror eterno é uma promessa de Deus, não para aqueles que confiam em Jesus, mas para aqueles que vivem resistindo, os rebeldes ao Evangelho. Para esses tais, a morte não é boa em nenhum sentido. Em nenhum sentido. Para estes tais, não resta salvação após a morte, mas apenas o severo juízo de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem importa morrer uma só vez e depois segue-se o juízo do Senhor. Quem partir dessa vida sem confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, manifesta que seu nome não estava escrito no livro da vida, e estes receberão a recompensa de suas más obras. Não há salvação para eles, pois por causa da corrupção de Adão, diante de Deus, até as nossas boas obras são como trapos imundos, trapos de injustiça. Portanto, quem morre fora de Jesus, não ligado a Ele por uma verdadeira fé, são levados imediatamente para o sofrimento eterno, onde há trevas e ranger de dentes, e esperam a ressurreição da carne para vergonha e terror eternos, esperam a segunda morte. Estes serão reprovados, estes provarão um estado que é chamado de segunda morte. E meus irmãos, minhas irmãs, é inimaginável a vergonha e o terror reservados para os réprobos. Inimaginável. Um estado de vergonha e terrível horror que só esperam aqueles que vivem a sua vida de rebeldia contra Deus. Um estado de vergonha e terrível horror que só escapam aqueles que, pela graça de Deus, confiam na consoladora promessa da ressurreição da carne e da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Vamos